Mas, cara, hoje a gente passa por um problema que é repetido dentro do Ceará, né? Para quem não assistiu o pré-jogo, a gente falou aí da informação da assessoria de comunicação que o Formiga teve uma lesão, tá? O Formiga teve uma lesão no joelho, então ele vai passar aí alguns, não sei, aí não tem previsão de volta, mas é uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e em breve a gente pode ter alguma previsão. A gente só vai ter o Danilo Barcelos como lateral esquerdo e talvez ter que improvisar alguém quando ele não estiver à disposição. O Barcelos, mais uma vez, cara, mostrou que eu não sei o que acontece com ele, assim, às vezes ele tá até bem no jogo e tal, mas do nada dá uma pichotada, entrega uma bola, hoje ele entregou mais uma, a sorte que o adversário não aproveitou, e a gente vai sofrer com isso e falando uma coisa que chega a ser insuportável, Klaus, porque é chato, é algo que a gente sempre fala, cara, por que é que não previram isso? Por que é que não trouxeram mais um jogador? Agora, só em julho, que a gente vai poder contratar mais um lateral esquerdo. Só que era, sabe, era evidente que a gente poderia passar por esse problema. É lesão do Formiga, a gente fica só com lateral e um lateral bem contestado, que mais uma vez fez uma partida bem ruim. E a gente já sabia da necessidade de um lateral esquerdo, né? Até pela baixo rendimento do Barcelos. E o Formiga sempre no DM. Então a leitura qual era? Cara, a gente tem um Formiga que é um jogador titular, ou titulável, né? Mais titulável que o Barcelos, mas ele se lesiona muito. E a gente tem o Barcelos que tem deixado um pouco a desejar. Os dois estão tendo características meio parecidas de jogo, né? Não sobem muito, não são muito incisivos. Eu acho que vale a gente qualificar o nosso elenco com mais uma opção. Vocês lembram como eu disse que eu não gostei do empréstimo do Kelvin para o Juventude? Eu acho que eu fui a única pessoa que disse isso. Hoje, a gente não tem uma terceira opção para a lateral esquerda. E ainda mais, emprestamos o Kelvin para um time da Série B. Hoje o Juventude tem um lateral esquerdo, o Ceará só tem um. O Juventude tem dois, o Ceará só tem um. Então, a gente reforçou um adversário da Série B e não nos reforçamos de novo. Então, a gente só tem hoje um lateral esquerdo disponível e só um lateral direito disponível porque o Michel Macedo se lesionou mais uma vez. É outro jogador que o Ceará não pode contar ao longo da temporada. Ou seja, a gente já tem que voltar na janela ou tem que achar disponível no mercado já desde hoje um lateral direito e um lateral esquerdo. O Barcelos é um jogador que não... Assim, cara, ele parece ser uma boa pessoa, não tenho nada contra. O ser humano, o Barcelos, parece ser um cara muito da hora. É foda criticar um jogador quando você percebe que, além de tudo, ele não é mau caráter, não é nada, ele tá fazendo seu trabalho ali. Mas é um jogador que tá num nível hoje, cara, que o Barcelos não tem nível. É assim, não dá pra gente avaliar o Barcelos. Se eu for querer avaliar de fato aqui, ele cometeu tantos erros de uma maneira tão perigosa para o Ceará que não tem como a gente avaliar como os demais, os outros 10, entendeu? Então, assim, cara, que fique todo mundo de reflexão sobre o desempenho do Barcelos. Foi muito aquém, foi muito abaixo, né? Então, que fique isso aí de aprendizado, de entenderem que a situação é grave, cara, na lateral esquerda. Boa tarde a todos. Terminou agora o jogo contra a Ponte Preta. Empatamos um jogo fora de casa. Pouco tempo de trabalho, início de trabalho ainda com 3 jogos fora de casa, sendo uma decisão. Conseguimos levar para casa 4 pontos de 6 disputados. Óbvio que a gente veio aqui para tentar buscar a vitória. Acredito que a gente tem evoluído em algumas coisas e temos diversos pontos ainda a evoluir. Exalto aqui o compromisso dos jogadores diante de tantas adversidades, de jogar fora de num título, comemoração, um jogo 11 horas da manhã aí com uma subrecuperação física significativa, mas acho que a gente teve um bom comprometimento com o jogo, tivemos organizados, um jogo que a gente não leva gol, que para mim era muito importante estancar o que vinha acontecendo antes. Sofremos um gol de pênalti no primeiro jogo, sofremos um gol na final da Copa do Nordeste e hoje já não sofremos o gol, então é um ponto aí a ser exaltado. A gente ainda vai ter a sequência grande, temos 2 jogos em casa, mas também um período de recuperação com viagem longa. Eu estou ainda em início de trabalho, conhecendo o grupo, mas estou com uma expectativa muito alta que a gente vai continuar evoluindo, a gente vai crescendo no trabalho com o tempo, conhecendo melhor os jogadores, fazendo que essa competição interna entre os jogadores fique cada vez mais viva, para que a gente possa ter referências para as escolhas, né?
Então, a gente sai daqui, obviamente, queríamos ter vencido, queríamos ter levado 6 pontos de 6 mesmo nessa sequência de 2 jogos fora de casa na Série B. Mas a gente precisa exaltar os pontos positivos, também trabalhar os ajustes para que a gente possa colocar em prática já no próximo jogo contra o Vitória. Bem, ainda temos essa adversidade de não poder contar com o nosso torcedor, que é um diferencial enorme na competição, né? Vamos jogar esses 2 jogos em casa sem a presença do nosso torcedor, além de enfrentar os 3 jogos fora. A gente vai precisar ter força mental, tirar a motivação de dentro. Hoje aconteceram muitas coisas que a gente combinou, que a gente precisava evoluir no trabalho. Terminamos o jogo aqui com quase 65% de posse de bola, controlamos melhor o jogo de trás. Talvez tenha nos faltado um ímpeto maior ofensivo do meio campo para frente, a gente agredir um pouco mais a última linha deles. Mas eu acho que diante de tanto desgaste físico, mental, de uma decisão no meio de 2 jogos importantes, viagens, acredito que a gente tenha tido um comportamento muito bom. Preciso exaltar isso dos jogadores, falar que eu tenho tido um feedback muito bom deles com relação à entrega, com relação a comprometimento com o clube. E a gente vai precisar passar por esse período inicial de adversidade, os jogos fora, mais os jogos em casa sem o nosso torcedor. Vamos precisar tirar de dentro realmente, vamos precisar ter força mental coletiva para fazer 2 grandes jogos em casa. É o início do trabalho, a gente precisa ir evoluindo, como eu falei depois do jogo contra o Sport. É um campeonato de consistência, é um campeonato importante você ir fazendo os ajustes depois de estar pontuando, sempre estar evoluindo. E eu tenho certeza que o Ceará logo, logo vai estar num nível coletivo que a gente espera, de acordo com o comportamento que eu tenho visto dos jogadores. E na hora que a gente tiver o nosso torcedor ao nosso lado, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai rapidamente estar onde a gente quer estar, que é na parte de cima da classificação para buscar os nossos objetivos. Fala galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.